Bem, hoje eu vou falar sobre um assunto que ele é um pouquinho mais delicado, porque a especialidade, a disciplina é artes. Não é muito bem visto, digamos assim, a tecnologia dentro da arte, a não ser que seja num ambiente de linguagem audiovisual. Então, hoje eu vou contar um pouquinho sobre o estudo de caso que eu fiz numa escola cujo nome não é necessário dizer. O estudo de caso ele acontece com alunos da comunidade da Zona Sul de São Paulo, entre 13 e 14 anos, 8º ano, e a dificuldade é a aula teórica. A dificuldade normalmente de se dar arte com a aula teórica é que se torna chata por conta da rotina. Então a gente tem uma rotina de aula que o aluno chega na sala, já tem que sair da sala de aula deles, ir para o ateliê, do ateliê ele senta. Quando senta, espera ficar quieto, que é aquele momento que demora um pouquinho às vezes, faz a chamada, começa uma matéria, normalmente por PowerPoint ou algum tipo de vídeo. E, bem, terminou de falar alguns minutos práticos, né, sobre a proposta, e aí a gente já tem a finalização, a guarda de materiais, que é importante para a disciplina, então é sempre interessante que tenha. E os fins dos 45 minutos. São 45 minutos, aulas consecutivas com várias matérias diferentes, sendo que nesse meio tempo a gente tem a dificuldade de fazer uma aula que seja interessante, mas que ao mesmo tempo seja teórica. O estudo de caso especificamente fala sobre arte acadêmica. O academicismo por si, ele já é considerado uma arte mais rigorosa. Então eu tenho alunos que muitas vezes estão desmotivados, não entendem por que estão ali, e isso é por observação, por conta do estudo de caso. Não entendem por que estão ali, não entendem o porquê que está apagando a luz para mostrar algum tipo enfim, algum tipo de matéria. E não sabem direito o que estão fazendo e para que serve uma aula de artes que tem história, ou para que eu estou utilizando ainda, aprendendo matemática se eu quero fazer teatro. E isso é normal por conta de contexto, né? E é mais ou menos sobre isso que eu vou falar hoje. Só para contextualizar um pouco vocês também, a arte acadêmica, lembrando que é uma arte muito rígida. Ela é muito importante para a história da arte porque ela é o momento em que a arte deixa de ser um artesanato para ser uma escola, desde o século XIV. Então, no estudo de caso, nós vamos falar sobre neoclassicismo, romantismo e realismo. A proposta que foi dada nessa aula é o que, na verdade, é para ser analisado. Os alunos precisam pesquisar sobre as obras que estão interessados, então foi feita a imagem, né, a leitura de imagem junto com eles. Eles vão pesquisar aquilo que eles acharam mais interessante dos 3 movimentos, então normalmente as obras-primas, né, o que é considerado parâmetro. Depois disso, entendendo o contexto do artista, entendendo o contexto histórico, vendo como funciona o movimento, eles passam por um projeto. Como eles se inseririam dentro dessa obra de arte? É possível? Então, entra o chroma key. Essa atividade ela foi feita com o próprio celular dos alunos, levando em conta que 99% da turma tem um celular, independente de qual seja a marca ou o tipo. No estudo de caso, especificamente, foi utilizado deixa eu lembrar o nome. O ChromaVid ou o ChromaLab. E a partir daí, os alunos, eles escolhiam uma imagem, que eles tinham estudado o contexto, que eles tinham visto qual que é o movimento, qual que é o artista, e a partir daí eles dão um jeito de se inserir na obra de arte de uma forma com que eles participem. E esse é o mais importante, como adicionar a si mesmo dentro de uma obra de arte. Então, um dos alunos fica posicionado na frente de um fundo de acordo liso, com uma cor de acordo com o que o aplicativo quer. Então, dependendo do aplicativo, pode ser vermelho, pode ser laranja, pode ser azul. Enfim, o importante é ter a imagem de fundo no celular e o aplicativo. O resultado são
alunos que participam de uma obra com um contexto que faça sentido para eles. Não é apenas um recorte e colagem, porque faz parte da linguagem também, mas é uma forma de fazer com que eles interajam com o contexto próprio e o contexto da obra. Então a gente tem desde aniversários de 15 anos até, enfim, o que imaginar. Mas isso depende sempre da contextualização histórica, da leitura de imagem e aí da criação do aluno. Tudo isso, na verdade, é baseado na PCN, né, que são os parâmetros curriculares nacionais, da BNCC também, que é a Base Nacional Comum Curricular, e na MEI Barbosa, que é a questão triangular do ensino da arte, que nós todos somos baseados nela, basicamente. O interessante desse projeto é entender que o Chroma Key, ele não entra como um adjacente à aula, mas ele entra como algo que adere, ele participa, ele faz parte do processo triangular que a Ana MEI Barbosa chama de contexto, na parte de criação. Então, na verdade, o Chroma Key e a tecnologia, pensando no celular e nessas possibilidades, ele serve como um possibilitador de conexões entre os contextos. Então, quando a gente pensa em contexto, se a gente pega a etimologia da palavra, que vem do latim contextus, ele entrelaça e reúne questões em geral, sendo pessoais ou não. Então a gente tem uma necessidade de entender da parte do aluno que não é só aquela imagem que está sendo passada no PowerPoint, no escuro, como se fosse uma aula praticamente consecutiva de história ou uma aula consecutiva de matemática. Mas, na verdade, é uma forma de mostrar para eles que se aquilo não tivesse acontecido no passado, o que a gente vive hoje não aconteceria. Então é um parâmetro. Então aqui eu dou o exemplo sobre o Delacroix, né, que é Liberdade Guiando o Povo. No estudo foi feito a leitura de imagens com ele, então a gente mostra a triangulação, né, a leitura de imagem de fato. Triangulação, as cores branca, vermelha e azul lá em cima, que é o pico da pirâmide, a imagem da mulher como liberdade. E aí a gente entra num contexto histórico. O contexto histórico é a queda do Carlos V para a entrada do Luís Felipe, que é o Duque de Orleans, que acontece que é representado em 1830. Mas que acontece antes? O movimento, então, é um movimento de revolta. O povo que luta por ideias de igualdade, liberdade econômica, república e projetos sociais, enfim, que é uma contextualização da inauguração de um mundo moderno. Então a gente já começa contando para eles um pouquinho do que é. Por que isso é importante? Porque dentro do contexto da segunda leitura de imagem, quando eles vão olhar a obra por eles mesmos para poder criar um projeto, eles têm uma visão daquilo que eles podem ler e como poderia ser aquela obra se eles se inserissem de acordo com a leitura de imagem feita. Aí a gente volta na Ana MEI Barbosa, que é contexto histórico, leitura de imagem e o ato de criar. E aí a gente vê, quando tem essa segunda leitura de imagem, acontece uma apreciação das obras. Não só por meio da leitura de imagem, mas também, e da questão histórica, mas também porque o Chroma Key torna mais interessante. Ele acaba sendo um possibilitador de uma aula que, para ter um equilíbrio entre o que eles chamam de chato, e eu já ouvi isso muitas vezes, com algo que seja um pouco mais interessante. Normalmente seria um problema, e é pouco visto a tecnologia dentro da arte, porque existe uma concepção que eu pessoalmente acho um erro, de que quando se coloca a tecnologia dentro da sala de aula de artes, ela acaba substituindo alguma linguagem. E isso não é verdade.
Nessa aula nada foi substituído. Você não tira a experiência de uma argila, você não tira a experiência de uma pintura, você não tira a experiência de um aluno que pela primeira vez acaba mexendo na cola ou acaba fazendo um quadro. Não existe isso. É uma forma, na verdade, de fazer com que esse aparelho, que é o celular, que 92% da sociedade, 92% dos lares em 2016, segundo a época, já tem, então usar um recurso que já existe como algo que possibilita uma aula que é mais interessante, mais contextualizada e que tenha uma conexão maior com os alunos, o que é muito difícil quando você vai ensinar algo acadêmico e rígido. Então, na verdade, eu acabo essa palestra, né, esse talk, com uma pergunta se é possível ensinar arte por meio da tecnologia. E eu acho que ficou bem claro que não só é possível, mas é um material que auxilia o professor na sala, que ajuda nas questões de 45 minutos, de ter muitos materiais, de ter, enfim, uma forma de trazer o aluno, e não só é visto assim por muitas pessoas que estão começando na área, como a BNCC também utiliza, como foi reformulada no ano passado, utiliza como artes integradas a arte e tecnologia. Lembrando que a Base Nacional é uma tentativa de fazer com que os alunos tenham uma educação integrada, integral, para todos, justa e completa. Então, trazer a arte e a tecnologia para dentro de artes integradas é só um ganho. Um ganho no sentido de que não só a gente consegue ter mais acesso aos alunos e consegue fazer com que eles estejam mais presentes de corpo e alma na sala de arte, como a gente também, enquanto professor, passa para eles a ideia de que a educação pode ser interessante. E aí a gente entra com a questão de se manipular a tecnologia, que também é importante para eles no dia de hoje, de se ter recursos digitais e saber como lidá-los, e um modo reflexivo em geral. Porque no final das contas, se a gente parar para pensar, o chroma key ele faz parte de um processo interpretativo que ele é importantíssimo para a criticidade. O aluno precisa ter não alguém falando o que eles devem pensar, mas pensar por si só. E esse exercício acontece pela interpretação. Se a gente não consegue acessar os alunos no contexto histórico, fica mais difícil da gente fazer com que eles exercitem a crítica. Então é isso, eu vim contar um pouquinho para vocês essa experiência que eu tive e essa pesquisa que eu pretendo continuar, de que tecnologia e artes devem andar juntas.